Faça o que você tem que fazer e depois você aproveita a sua vida. Hoje vamos falar sobre esse tipo de tema. Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Bruxo Nordeste. Nós trazemos vídeos aqui a partir, no caso, 3 vídeos na semana, na terça, na quinta e no sábado. Então este é o vídeo de terça-feira. Então já aproveita, se caso você gosta de temas assim, conversados e falando sobre questões de espiritualidade, recomendo que vocês deixem a curtida desse vídeo, né? Comentem o que vocês acham para poder engajar aqui e também compartilhem com quem gosta de assuntos espirituais, tarô, bruxaria e muitos outros assuntos. Então agora vamos conversar sobre este tipo de tema. Muitas vezes na vida a gente precisa, fazer certos tipos de coisas que podem acabar acontecendo algum tipo de problema, ou seja, alguma obrigação que a gente tem que fazer que a gente não gosta, né? Tipo assim, não gostar de fazer aquela coisa. E é super normal. Só que acontece, quando você deixa de fazer o que você tem que fazer apenas para poder, mas é porque eu tô com preguiça, porque eu tô com má vontade. Mas o que acontece? A vida não vai esperar que você decida fazer acontecer. A vida vai continuar acontecendo e você vai continuar aí. Uma das coisas que eu leio bastante no meu baralho é ele poder falar que sempre invista naquilo que você quer, porque de fato você pode prosperar. Porém, o problema que acontece é você simplesmente não investir em nada na sua vida, você não demonstrar nenhum tipo de avanço e não querer avançar, né? E ficar apenas por isso. Ou seja, acontece todo esse tipo de problema, a sua vida não avança, você acaba não completando as suas próprias obrigações pessoais e fica só desse jeito. E não é assim que acontece. Assim como eu, você também possui a questão das suas próprias responsabilidades. E responsabilidade é uma coisa, sim, que é muito importante e deve ser entendido, sim, como uma coisa que é da sua obrigação. Por exemplo, com relação à questão de trabalho. Trabalho exige disciplina. E aí? E a sua disciplina? Você vai começar a ter a sua disciplina quando? Quando é que isso de fato vai poder acontecer? Você vai esperar que aconteça algum tipo de problema para que de fato você possa fazer o que você tem que fazer? Na verdade, o problema de você ter disciplina não é você fazer o que você tem que fazer no momento bom, mas você ter que fazer o que você precisa fazer no momento onde você simplesmente não quer, quando você está tendo um dia ruim. E eu entendo que na vida acontece sim problemas de a gente deixar de fazer certo tipo de coisas, talvez por conta de uma má vontade, ou então porque a gente não está num dia onde a gente tem muita cabeça para poder lidar com os problemas. Porém, isso vai acontecer direto. E aí, como é que você vai lidar com isso? Então, por exemplo, uma das cartas que mais cai para mim é focada principalmente na carta do 8 de ouros. Você sabe o que significa? A carta do 8 de ouros é uma carta muito interessante porque ela fala exatamente sobre trabalho e continuidade e disciplina. Ela fala que depois de você ter esse conhecimento que você tem, você coloca ele de fato em prática. Ou seja, você continua trabalhando e investindo no seu próprio negócio, naquilo que você quer fazer para de fato fazer acontecer. Ou seja, quem tem que acreditar de fato na sua verdade, quem tem que acreditar na sua história é você. Porque se você não fazer acontecer, no final das contas quem vai perder é você. Porque muitas vezes a gente espera que o outro precise apoiar a gente para que a gente possa fazer as coisas. Você não precisa do apoio de ninguém para poder fazer o que você tem que fazer. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido para vocês de uma maneira bem prática. Eu, quando eu comecei na cartomancia, muita gente acabou achando que, tenta um trabalho de verdade, coloca um currículo em algum lugar, coisa do tipo, pensando como se não desse certo. E olha só onde eu estou, focando na minha estabilidade, tendo pessoas que confiam no meu trabalho e cada vez construindo a minha própria carreira, por mais que seja uma carreira nova, né? Porque eu sou uma pessoa nova. Então, assim, é satisfatório você perceber que para você fazer isso, quem acreditou foi eu mesmo. Eu acreditei no meu trabalho. E eu fiz acontecer. E, consequentemente, as pessoas começaram a perceber que eu estava lidando isso como trabalho. Porque eu tinha responsabilidade com isso. Ou seja, isso estava presente em todos os meus dias. Por exemplo, enquanto eu poderia folgar, enquanto eu poderia simplesmente aproveitar para poder ficar deitado ou coisa do tipo, eu estava lá trabalhando, pensando em como eu deveria divulgar meu trabalho, estudando, entendeu? Fechando a consulta. Ou seja, até mesmo quando eu poderia descansar, eu decidi focar no meu trabalho.
Então isso vai me gerar frutos positivos com o passar do tempo, né? E com o passar dos anos. Tanto que, assim, não sei se vocês acreditam em matriz do destino, né? Aí é uma coisa bem pessoal. Mas a matriz do destino, ela fala sobre muitas coisas que falam na nossa própria vida. E uma das coisas que estão na minha matriz do destino é que eu sou uma pessoa que é assim. é, Normalmente, eu tenho uma recompensação por eu investir e fazer o certo. Quando normalmente eu faço o certo e eu tenho comportamentos corretos, eu sou uma pessoa correta, eu tenho uma certa tendência a poder receber os frutos disso de uma maneira rápida. Entendeu? Ou seja, se eu de fato invisto em mim, invisto no meu trabalho, invisto nas minhas coisas, normalmente eu sou recompensado por isso e eu não preciso ficar esperando tanto para poder acontecer. Então eu consigo ver na prática que sim, realmente vale a pena. Entendeu? Então, assim, é uma questão de você trabalhar a sua consciência, você trabalhar o seu pensamento e a sua força de vontade. E uma das coisas que quando eu vou realizar leituras para uma pessoa com relação a trabalho, e normalmente cai sobre a questão dela poder criar o próprio negócio, dela poder criar ali uma coisa onde ela pode de fato estar investindo no próprio negócio, e ela fala assim: ai, mas é que é muito difícil, ai, mas que é muito complicado, mas que pode não dar certo. Mas e aí se der certo? Como é que você vai saber que vai dar certo se você nunca nem chegou a poder investir? É um fato, né? Como é que você vai saber que o que você quer trabalhar ou com o que você pode trabalhar pode dar certo ou não, se você nem sequer chegou a poder investir nisso? E aí? Ou seja, é uma reflexão que eu tenho que trazer para vocês sobre deixar o tempo agir. Dê tempo ao tempo. O tempo, além de curar muitas das nossas coisas pessoais, o tempo, ele também ajuda. Ajuda você a poder crescer, ajuda você a poder se estabilizar. Uma das coisas que eu mais acredito na minha vida é que a estabilidade, ela não acontece de um dia para o outro. Não. A estabilidade, ela acontece a partir do seu esforço contínuo, de continuar investindo. É como se fosse a carta do Cavaleiro de Ouros. Eu não sei se você sabe, mas a carta do Cavaleiro de Ouros é uma carta bem específica do resto das outras cartas. Ela é a única carta onde o cavalo daquela imagem é o único que está parado. Pois é, ele é a única carta de cavalo onde o próprio cavalo ele se demonstra parado, enquanto os outros estão em movimento, ali com uma movimentação rápida, ou então mantendo uma constância. A carta do Cavaleiro de Ouros poderia falar sobre você receber ali uma bonificação pelo que você faz, mas mantendo a sua disciplina, ou seja, sempre se mantendo nessa espera de receber uma notícia boa. Ou seja, a sua fé que vai fazer você acreditar no seu próprio trabalho e naquilo que é bom para você. Entendeu? Então, seja que nem a carta do Cavaleiro de Ouros. Você continue investindo naquilo ali, sempre se mantenha constante, invista naquilo que você quer, mas tenha disciplina. Disciplina é muito importante, entendeu? Porque você vai saber lidar com os momentos bons e ruins da vida. A vida tem muitos, a vida própria, ela tem muitos momentos ruins e tem muitos momentos bons. Mas como é que você vai saber lidar com isso? Como é que você vai saber lidar com os momentos ruins da vida se você não teve, nem chegou a ter uma grande experiência assim? É necessário ter repertório. Ou então, por exemplo, quando você já sobe na vida e você conquista tudo o que você tem para poder conseguir. E aí chega um momento ruim ali do seu negócio. Como é que você vai saber lidar com um momento ruim? Se caso você nunca passou por um momento ruim. Entendeu? Ou seja, é comum que você passe agora por dificuldade exatamente para que você possa lidar com a sua dificuldade lá no futuro. Porque se caso fosse já no futuro e você já tivesse bem de vida, você não saberia lidar com as dificuldades que você está tendo. E aí você poderia cair. Poderia cair, sim. Poderia. Porque como é que você vai lidar com uma coisa que você nunca nem chegou a ter uma certa experiência? Então, é esse o vídeo que eu tenho trazer para vocês. Essa é a reflexão que eu tenho trazer para vocês. E espero que tenha ajudado ali a vocês criarem ali as próprias opiniões de vocês e tudo mais. Caso vocês tiverem interesse em poder fazer uma leitura comigo, ou então caso estiver passando por essa situação com relação a trabalho e estabilidade, o meu contato vai estar na descrição desse vídeo. Lembrando, nós temos vídeos três vezes na semana, na terça, na quinta e no sábado. Então, deixa a sua curtida, se inscreva no meu canal e também vá lá no TikTok, que tem o mesmo nome que o meu, né, para poder acompanhar as lives, que são das 5 até as 7. Então, eu vejo vocês
Eu vejo vocês depois, né, no vídeo da quinta-feira. E é isso aí, gente. Tchauzinho. Vejo vocês depois.